E aí, Sheila Monteiro, Filosofia, capítulo 12. A gente vai falar do existencialismo de Jean-Paul Sartre. No livro tá de Jean-Paul Sartre. Eu coloquei de em. É uma provocação também, porque quando a gente fala de existencialismo, e aí a galera que está comigo no Zoom, a gente teve a aula de Kierkegaard, Søren Kierkegaard. E o Kierkegaard é que vai ser esse precursor aí, ele vai dar uma ideia desse existencialismo, né? E ele só vai ser difundido, o existencialismo, ele só mais tarde vai ser difundido, mais divulgado com Sartre, tanto que a gente vem conhecer isso aqui a título de Brasil e tal. E o Sartre vai abrir isso ali na França, né? Para colocar a ideia central. Mas o Kierkegaard, ele foi o primeiro a se pensar a ideia do existencialismo. Embora o Kierkegaard tenha sido um teólogo cristão, ok? E ele é o que vai trabalhar a ideia da existência humana, sim, mesmo sendo um cristão. O Sartre vai fazer um existencialismo, uma responsabilização do sujeito, sozinho, ele puro, ok? Sem ter uma ideia de Deus, porque ele era também um teórico, filósofo, existencialista e ateu, ok? O Kierkegaard, não. Søren Kierkegaard, ele era cristão, teólogo, ok? E aí, vou parar com esse ok, tá horrível isso. Deus me livre. Deus me livre, é uma jaca, hein? Lembra disso? Tá horrível esse tique, detestei isso. Tira o ok, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Em breve conceito, para a gente poder entender, o existencialismo surge enquanto corrente filosófica, pautada na existência metafísica, onde a liberdade é seu maior mote, o maior verso. Uma liberdade pautada na existência humana. O existencialismo, ele vai, mesmo sendo pautada nessa existência metafísica, vai brigar com essa ideia metafísica de algo que transcende, né? Ele vai colocar essa existência aqui, putz, eu existo no mundo, eu tô aqui, né? Olha para mim, eu tô aqui, eu sou um ser que existe, ok? Além de algo que seja metafísico, a minha existência, onde a liberdade, e aí o existencialismo coloca a pauta de que há uma liberdade no homem, há uma liberdade no sujeito. Então esse é o maior mote, ou seja, o maior verso do existencialismo eu sou um ser único, eu sou um ser de liberdade, eu sou um ser de liberdade, eu tenho escolha, eu posso escolher. Uma liberdade pautada na existência humana, algo que não se explica metafísico, né, de uma maneira metafísica, é maior do que a metafísica, é algo que eu posso identificar a olhos nus, a olhos vistos. E o Søren Kierkegaard, que quem teve aula comigo, na hora que olhar sobre o existencialismo vai entender que ele, sem querer, foi o pai do existencialismo. Mas quem ainda não assistiu às minhas aulas e vai pegar, eu fiz esse breve histórico para a gente poder entrar depois no Sartre. Aí sim, o existencialismo em Sartre, ou de Sartre, tá? Não tem problema. Considerado, o pai do existencialismo, Søren Kierkegaard, em 1813 a 1855, foi um filósofo dinamarquês. Fez parte da linha do existencialismo cristão, no qual defende, sobretudo, o livre-arbítrio e a irredutibilidade da existência humana. Há no homem uma existência e eu não posso descaracterizar essa liberdade que me foi dada, ou seja, essa liberdade conhecida como livre-arbítrio. Não só um livre-arbítrio nas questões com Deus, espirituais, ok? Porque ele prega muito isso, mas numa questão subjetiva, pessoal, interna, de existência no mundo. Tá? De presença no mundo. Presença é bem Paulo Freire, mas é isso. De presença, de existência. Esse livre-arbítrio, né, da existência humana.
Da mesma maneira que outros existencialistas, e aí a gente vai ter, né, vários outros depois dele, o Kierkegaard focou na preocupação pelo indivíduo e pela responsabilidade social. Você é responsável pelos seus atos, tá? Segundo ele, ousar é perder o equilíbrio momentaneamente. Ouse em tudo na sua vida, é isso que ele está querendo dizer. Ousar é perder o equilíbrio, é entrar em movimento. Não ousar é perder-se. Penso que é extremamente necessário imaginar o existencialismo. Se eu existo e eu estou aqui, eu posso ser, né, metaforicamente, um objeto. Ou eu posso mobilizar as minhas ações, ou seja, ser um ser de movimento. É essa a busca que ele traz. Ousar é perder o equilíbrio. Quando você vai movimentar, se você não tiver muito, né, você pode perder, mas é momentâneo. Você já tem uma ação de movimento. Então, não ousar é perder-se. Quando eu não ouso mobilidade em mim, nas minhas ações, eu estou me perdendo enquanto pessoa, enquanto sujeito. Por isso que o Søren Kierkegaard, ele vai trazer ali os estágios, né, do aprimoramento do sujeito, de como ele aprimora. Está na minha aula passada, tá, gente? Vocês podem dar, está lá no Zoom, já coloquei na plataforma. Søren Kierkegaard vai inaugurar a ideia do existencialismo mesmo sem querer, embora sendo ele um filósofo teólogo cristão. Logo, esse existencialismo num convite a uma responsabilidade humana por sua própria existência. Você é responsável pela sua própria existência. E sendo um teólogo, sendo um filósofo do existencialismo cristão, eu posso, a partir da minha existência, entender que eu recebo uma vida, mas eu sou responsável pela vida que eu recebi desse Deus. Ok? Assiste minha aula que eu falo um pouquinho mais e melhor sobre isso. Bom, entrando agora no pensamento do existencialismo de Jean-Paul Sartre. O Sartre, em 1905, e ele morre em 1980, ele é contemporâneo, né, a alguns que já nasceram aí na década de 80. Sartre, ele é um parisiense de vida intelectual intensa. Ele teve essa vida intelectual intensa fora da universidade, ele não foi um teórico, professor, né, universitário, pelo contrário, ele era atuante nas artes, escritor, ele escreve algumas peças também, então ele vai pautar a filosofia existencial, vai se envolver com política, altamente de esquerda, voltado também para o Partido Comunista. Ele vai ter alguns versos ali específicos. Num dado momento ele rompe com tudo isso, não é o que eu quero, não é o que eu penso, ele continua sendo de esquerda, mas não mais vinculados a partidos de esquerda, nem ao Partido Comunista. Então ele vai colocar como filósofo parisiense de uma vida intelectual intensa, fora da universidade, atuante nas artes e escritor. Sua vida é marcada por questões políticas até a data de década, né, de 80, ano de sua morte. Mesmo sem estar vinculado a um partido político quando morre, ele ainda continua versando sobre política. Então, há um envolvimento, mesmo que seja um envolvimento meio que de distanciamento, né, não ativo ali totalmente. Bom, o existencialismo filosófico, o objeto de estudo de uma filosofia que dita a existência precede a essência. Isso é Sartre. Leu sobre isso no Enem, ouviu alguém falando a existência precede a essência, é Sartre. O que seria a essência? O que seria a essência aqui? A essência Sheila, não existe primeiro. O que existe primeiro é a presença Sheila. A presença Sheila, a existência Sheila é uma presença Sheila. Logo, a minha existência, a minha presença vai acontecer a essência. Então, antes da minha essência aparecer, eu sou existência nesse mundo.
é o convite maior à liberdade do existencialismo. É o seu verso mais nobre, mais concreto a partir de um processo existencialista. Eu existo no mundo, eu sou um sujeito no mundo e logo eu sou uma essência nesse mundo. Eu tenho um porquê da minha peça nesse jogo. Eu reconheço o porquê da minha peça nesse jogo. Isso é bem das bases lá do romantismo e do idealismo alemão, de certa forma, porque é um convite a se entender qual é o seu objetivo. Agora, eu não nasci para um objetivo, eu estou aqui. A partir do meu encontro no mundo, da minha existência no mundo, eu descubro a minha essência. E não é a essência do meu pai, não é a essência da minha mãe, não é a essência da minha religiosidade, é a minha subjetividade. É o porquê que eu estou aqui. Não vim determinado para algo. Eu estou aqui e aqui eu me adapto àquilo que eu gosto, eu me filio àquilo, eu vou me afinando com aquilo que mais apraz as minhas vontades, meus desejos, as minhas paixões, os meus tesões e por aí vai. Ok? Então isso é Sartre, o lema do existencialismo ateu. Independente, eu coloquei ateu porque está lá no livro, mas independente disso, a existência precede a essência, é o lema do próprio existencialismo, tá? Coloquei ateu porque é o pensamento dele. Você existe primeiro, nasce primeiro, ou seja, você tem controle sobre a sua própria vida, retirando a ideia de criação ou predestinação. A gente já colocou aqui o existencialismo é um humanismo. Esse existencialismo é um humanismo, também é uma fala dele, também é um pensamento dele, um dos textos de Sartre. Um existencialismo ateu onde há afirmação, não há Deus, pois não há natureza e propósito humano. Isso é Sartre. É um conceito desse ateísmo e essa liberdade. Temas de existencialismo em Sartre, posição ateísta, tá? Um posicionamento dele. O ser humano ele é livre, ele é um nascimento e uma presença. Então, a existência precede a essência. Então, a minha existência vem primeiro da minha essência. A minha essência vai ser colocada a partir da minha proposta de existência nesse mundo. E a minha existência nesse mundo é uma existência livre. É um convite a uma liberdade. Essa é a ideia do existencialismo. Um convite a essa liberdade. Então, como que a gente entende isso? Não existe fundamentação metafísica, muito menos propósito de uma vida humana. Essa condição metafísica falada, o que é metafísica? Tudo que é além do físico, né? Além do que eu posso tocar. Então não existe para ele num condicionamento ateu, diferente do Søren Kierkegaard, que o Kierkegaard vai dizer, não, tem Deus, não é possível que eu exista se não tiver um Deus por mim, cara. Não, como que eu vim para esse mundo? Então tem que ter um Deus, Søren Kierkegaard, ok? A partir da minha existência, aí eu posso crer numa essência, mas Kierkegaard, putz, Deus é maravilhoso e tal. O Sartre fala, não, que isso? Não existe nada metafísico além, o que eu sou e ponto final. Por isso ateísta, tá? Ele não acreditava nessa condição divina, espiritual, metafísica. É concreto, ponto final. Você a existência precede a essência. O que eu sou determina a minha essência. A minha existência determina a minha essência enquanto indivíduo, essência enquanto pessoa, essência enquanto ações, essência no mundo, com o mundo, na vivência, ok? Voltei com a droga do ok. Ai, não me associa a esse homem não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Então, aí o homem é apenas um objeto, um projeto de ser. Gente, isso aqui em Sartre é de enlouquecer. Não existe fundamentação metafísica, muito menos propósito de vida. A obra O Ser e o Nada, de 1943, Sartre,
vai colocar que o homem é apenas um projeto de ser, uma obrigação entre o que já foi e o que o homem ainda será, logo um nada. Ele fala pra gente que a gente não é nada. Ele fala pra gente o seguinte, o ser e o nada é uma provocação em que eu estou o tempo todo tendo que dizer por que eu fui lá atrás, se eu fiz alguma coisa errada, se, sei lá, eu errei, se eu me equivoquei, né? Meus erros passados. Então, eu estou entre o que já foi, condição histórica, condição política, o que já foi, e o homem que eu ainda, e o homem que ainda será, meus projetos, o devir aí, ó, tudo que ainda vai acontecer. E logo o homem mesmo, ele não é nada. Essa é a questão aqui do ser e o nada em Sartre. Mas nessa condição, ele é livre para dizer, putz, eu sou. É uma provocação de existência, eu sou. Mas ainda assim, nesse texto dele, ele diz, o homem, né, a obra, o ser e o nada, versa sobre essa liberdade do homem de existência e, ao mesmo tempo, ele está numa condição de ser e ele, naquele momento, ele, por mais que tenha existência, ele não é nada. É uma provocação de Sartre ao ser humano de que bate no peito dizendo que ele é muita coisa, é o que manda, eu vou para onde eu quiser, né? Eu faço o que eu quiser, eu como cachorro quente onde eu quiser, né? Onde eu for, eu posso fazer o que eu quiser. Existências singulares. Também na obra O Ser e o Nada, ele vai dizer que as existências são singulares. O que é singular? Algo único, só tem um. Singular, é só aquilo, ok? Cada ser é um ser inteiro e singular, subjetivo, né? E mediante uma existência, o homem constrói a sua essência. Então, ao reconhecer que nada sou, eu posso, de repente, ser alguma coisa. Né? Ao reconhecer que eu não sou muito, eu posso chegar a esse muito. Mas mesmo nessa condição de querer, eu já saí do meu passado, eu estou aqui, estou indo para frente, esse homem continua sendo um nada, ele não é naquele lugar. Tá? Não é para ninguém ficar deprimido não, que Sartre estava falando coisa boa, não é ruim não. Bom, e aí, automaticamente, olha aí, agora é um vitimismo que eu acho a coisa mais linda em Sartre, né? Provocativa. E aí, nessas condições do ser e o nada, de existência singular, de liberdade, o homem chega num dado momento da vida que diz que o inferno é o outro, né? Carminha, da novela Inferno, que o inferno são os outros. O homem tende a fugir da sua existência ao atribuir ao outro ao que lhe deveria ser suas próprias responsabilidades. Errar consigo é uma coisa, né, Adriano? Errar com outro, né? Marcar o horário errado, eu, tá? Oh, Deus do céu. Enfim, quando eu não me responsabilizo pelas minhas questões, pelas minhas escolhas, porque o convite ao existencialismo é uma liberdade subjetiva, eu sempre me aborreço dizendo, o problema está no governo, o problema está no meu marido, o problema está na escola, o problema está... E eu retiro essa autorresponsabilidade. E aí o Sartre fala nada disso. Você precisa entender que essa fala, essa máxima de que o inferno são os outros, não. Você é responsável pela tua atual condição. O Freud vai falar, nós somos responsáveis pelo caos em que está a nossa vida, né? Quando a gente vê tudo bagunçado. Ah, meu Deus! Conta no cartão de crédito. Mas quem foi que comprou no cartão de crédito, né? Quem é que... Vocês ainda não sabem o que é isso. Só os adultos sabem, né? Enfim, conceito de angústia para Sartre, né? O engajamento. Gente, quando ele fala de engajamento aqui, não é literal, tá? É um termo em Sartre. Mas sim uma conscientização da responsabilidade humana e subjetiva. Quando o homem se autorresponsabiliza e ele para de dizer que o inferno são os outros, ele entra num processo de engajamento. Putz, então eu sou enganjado com a minha própria vida, eu sou responsável pela minha própria vida.
E agora? O que eu vou fazer? Entra esse processo de angústia. O ser começa a ser um ser angustiado. O engajamento humano é a consequência de suas escolhas, que gera angústia, pois interfere em toda a humanidade, embora singular, subjetiva. O Sartre está dizendo o seguinte: não é o coletivo, é o individual, mas as suas escolhas, elas interferem, de certa forma, no coletivo. Quando o homem reconhece isso, quando ele entra nesse engajamento humano, ele fala: as minhas escolhas geram essas consequências aí. Consequências de política, né? Um monte de gente, né, deve já estar caindo nesse processo de angústia pela sua escolha, né, do capitão e por aí vai também. Tudo bem, tá, gente? Quem escolheu, tudo bem. A gente está aí sobrevivendo. E aí eu me torno um ser angustiado. Mas está tudo bem também, não vou também me matar por causa disso, também não vou me martirizar por causa disso. Essa angústia é o engajamento humano, que é a consequência de suas escolhas, que geram angústia, pois interferem em toda a humanidade, embora singular e subjetiva. Esse engajamento não é literal, tá? Não vem da etimologia a palavra engajamento, mas sim uma conscientização de responsabilidade humana e subjetiva. Por mais responsável que eu seja, quando eu faço uma escolha, ela não é só minha, eu acabo interferindo num coletivo, tá? E essa noção de coletividade entra na noção do que eu falo sempre, sempre. Não existe nada fora no planeta Terra. Tudo que eu faço, eu estou dentro do planeta. Então, querendo ou não, eu vou interferir ecologicamente, politicamente, emocionalmente, né? As minhas escolhas acabam interferindo em toda uma complexidade social, por mais subjetiva que eu seja. Então, o convite também do existencialismo é reconhecer sua existência. A partir de um reconhecimento de existência, eu sou uma essência e a minha essência interfere no outro. Vai interferir, sim, às vezes uma interferência positiva e às vezes uma interferência negativa, mas querendo ou não, nós vamos interferir um na vida do outro, por mais subjetivo que sejamos, tá? Porque, pronto, não espere que agora eu vou casar, vou ter um parceiro. Mais ou menos, porque você continua sendo uma pessoa sozinha. Ser sozinho é a condição humana, tá? E maravilhosa, ser sozinho é bom, tá? Até para que você encontre o par. É extremamente interessante. Até para votar, né? Votar no par certo, nas condições certas, né? As escolhas e tudo, né? O tal do casamento, né? Que o moço fala sempre. É um casamento, um namoro, é assim que ele fala. Não aguento, gente. Não aguento, não dou conta. A maldição da liberdade. Caraca, o Sartre fala que a gente é sozinho, que a gente é livre. O Sartre fala o existencialismo fala de liberdade, que o importante, a existência precede a essência. Então, o ser humano é livre, tá? Mas ele vai falar dessa angústia quando ele está meio engajado. Agora ele vai falar da maldição da liberdade. Por quê? Homem, liberdade e responsabilidade. Por que o homem, com a liberdade toda que ele tem direito de votar em quem ele quiser? O homem com a liberdade toda que ele tem direito de fazer arminha a hora que ele quiser. O homem com toda a liberdade que ele tem, ele acaba sendo escravo da sua própria escolha, ou seja, da sua própria liberdade. Esse é o problema, a maldição da liberdade. O homem se reconhece. Como é que é isso? O homem, liberdade e responsabilidade. Uma questão de escolha, decisões individuais. O homem está condenado à liberdade, uma liberdade radical, em que ele é responsável por seus próprios atos. Aqui, isentando novamente a ideia divina. Você é um ser sozinho no mundo, não tem Deus para tu não, bem. Não adianta orar que não tem Deus. Pensamento de Sartre. Você é sozinho, malandro. Assume as suas consequências. É como se, filosoficamente falando e psicanaliticamente falando, a ideia do Sartre é o seguinte: neguinho, tu já tem 18, agora é contigo, não conta com o pai e com a mãe não, é você e mais ninguém.
Essa é uma escolha individual e ela é extremamente importante. Só que é uma maldição, porque nem todo mundo sabe fazer esse negócio do livre. Tem um meme que eu acho maneiro, assim, livre-arbítrio, devia vir com algum, tipo um manual, né? Eu não sei o que fazer, né? Tem uns memes, assim, porque tem gente que não podia ter livre-arbítrio, não, tinha que ter retirado dele, porque só faz cagada, né? Então, o convite de Sartre você já aprendeu a lidar com esse negócio que veio com o chip da gente, que é o tal do livre-arbítrio? É mais ou menos isso. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas a liberdade se torna uma maldição quando eu não sei fazer as minhas próprias escolhas. Então, é o homem, liberdade e responsabilidade. Para a psicanálise você é responsável por todos os seus atos, escolhas, sentimentos, emoções. Você é responsável por isso, ok? Você administra, tá? Você não controla, porque a gente já falou de emoção, mas você aprende a administrar. Como? Amadurecendo, tá? O homem está condenado à liberdade, uma liberdade radical em que ele é responsável pelos seus próprios atos. Então, não bota na culpa do outro. Aqui é a ideia do problema do outro. Lembra que a gente falou disso? Não bota na culpa do outro. Bom, o Sartre também, última fala, 2 pontos, ponto final aqui da nossa aula. O Sartre também tem um ponto divergente ali a partir do marxismo. O Marx vai falar das condições do homem, né? A partir do existencialismo, ele vai dizer que o homem está limitado pelas condições históricas. O homem é limitado pela condição histórica. Por isso o materialismo histórico, tá? Por isso que o Sartre vai dizer, né? Lidar com o capitalismo, lidar com a estrutura do capital é uma condição desse materialismo histórico. Desde que o mundo é mundo, a gente já entendeu essa questão material, essa questão estrutural. Por isso que entender o Marx a partir dos marxistas faz a gente ter ali ou fica muito radical, né? Aquele cara que odeia tudo, briga com o sistema e tal. Mas o existencialismo para o marxismo o homem é limitado pelas suas condições históricas. Ele nasceu assim, para brigar com esse materialismo histórico vai ser complicado e tudo mais. Já o Sartre fala assim, para esse existencialismo, o homem está limitado pela sua própria existência. Então, o homem não está limitado, como Marx fala, que é a condição histórica, mas ele diz que o homem está limitado na sua própria existência. Qual é uma fala de Sartre? A existência precede a essência. Se eu não fizer todo esse trabalho que o Sartre colocou, de engajamento, de autorresponsabilidade, de conhecimento, saber usar a minha liberdade, entender que eu sou um ser no mundo, que eu modifico, eu estou limitado na minha própria existência. É essa crítica de Sartre. Então, ele elabora a liberdade de acordo com as situações às quais ela é condicionada às suas escolhas. Então, eu até posso ser limitado, mas eu sou limitado da minha existência, mas a minha existência é de acordo com a minha escolha. Diferente do Marx. Marx vai falar, não, o cara não tem escolha. Aqui é um materialismo histórico, então ele vem de uma história. O Sartre, não, ele é responsável, o cara é responsável por escolher, ele vai ter que aprender a escolher. Bom, gente, como que eu posso trazer isso para um concreto? A gente está em quarentena, Enem foi adiado temporariamente e a gente está disponibilizando todas as aulas, as plataformas, os nossos telefones, né? Não vamos ser... Mas a gente está disponibilizando tudo. Então, eu tenho uma escolha com todas as ferramentas na minha mão. Quando tudo isso acabar, quem vai estar em condições melhores de prestar um vestibular e um Enem? Então, faça-se esse questionamento subjetivo. E pensem também a partir do pensamento de Marx. Então, eu trouxe 2 ideias. O que você acha? Penso que os 2 estão, de certa forma, certos. Porque o Marx vai falar de condições históricas, é óbvio que o Enem foi adiado pelos nossos jovens que não têm as mesmas condições que você tem.
Então, ele está limitado pelas condições do materialismo histórico e, ao mesmo tempo, concordo com Sartre quando diz que nós somos limitados pelas nossas escolhas. Então, tira o pijama, levanta o bumbum, assiste o Zoom, né? Monta ali as suas condições para que você escolha o melhor para você. E aí a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. Beijo.